Foi? Tô sentindo uma certa tensão no ar aí, né, Rafa? Ué, 3 minutos eles estão tensos. O quê? Falta 3 minutos eles estão tensos. 8 minutos. 8 minutos. Então tenso pra quê? Pra eu fechar as questões? Ah, mas isso aí eu acho que já... Impossível. Não, mas não é importante eu falar isso aqui, minha gente? Com certeza. Pô, concordam? É isso. Tem que dar aqui. Eu tô explicando mal bem as paradas aí. Tá? Então vamos lá entender o LDL e o HDL. Que é a última coisa muito importante que eu tenho que falar. Porque olha só, minha gente. Colesterol é um termo das trevas, né? Porque colesterol pode ser o álcool, colesterol pode ser o esteroide, mas quando a gente está falando de sangue, né? Ele não é transportado de forma livre no sangue. Ele é transportado na forma de lipoproteína, tá? De lipoproteína. Podendo ser LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, low density lipoprotein, e HDL, high density lipoprotein, que é a lipoproteína de alta densidade. Observa que as lipoproteínas, elas têm o mesmo teor proteico. O que vai variar é a quantidade de colesterol. E o LDL, que é o de baixa densidade, ele tem mais colesterol. Para você entender melhor, deixa eu fazer até a real. Eles têm uma grande diferença de tamanho, gente. O LDL é bem maior do que o HDL. E ele carrega muito mais lipídio, muito mais colesterol. O HDL carrega menos colesterol. O que acontece então, gente? Se porventura você tiver alguma lesão no vaso sanguíneo, abaixo da lesão do endotélio, você tende a ter um acúmulo dessas lipoproteínas. Como o LDL é maior do que o HDL, o LDL ele vai se acumulando na parte de baixo do endotélio, formando na parte de baixo do vaso sanguíneo tipo um abaulamento. Naquela região com acúmulo de LDL, você vai ter a chegada de monócitos sanguíneos, monócitos que se diferenciam em macrófagos e que vão comendo esse LDL, comendo, formando as chamadas células esponjosas. E essas células, gente, acabam gerando ali um processo inflamatório que, no auge da inflamação, acaba tendo o crescimento de um tecido fibrótico, acaba tendo uma maior vascularização com processos hemorrágicos, formando ali coágulos. E no auge desse processo, aquele vaso sanguíneo, né, que começou só com uma ranhurazinha na parede, ele pode ficar completamente obstruído, diminuindo a oxigenação na região posterior ali. Qual é o nome desse processo? É a aterosclerose. Normalmente, para a galera de não específico, eu falo assim, o LDL, ele acumula na parede do vaso, o HDL limpa. Até tem a ver, porque o HDL é menor, ele entra e sai, e ajuda até a remover o excesso de colesterol que está ali, tá? Mas o principal é que o LDL fica de fato ali, naquela região abaixo do endotélio, vai tendendo a obstruir cada vez mais aquele endotélio, gerando ali um processo inflamatório, e que quando há essa obstrução completa, cara, se isso é na coronária, na artéria que leva sangue oxigenado para o coração, já era, você vai infartar, entendeu? Se isso é num vaso sanguíneo, num endotélio, num capilar sanguíneo do teu cérebro, já era, você vai ter um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico. Então, o que importa aqui é que você entenda que o LDL, como tem muito mais colesterol, o LDL acaba sendo o mau colesterol. E o HDL, o bom colesterol. Porque o LDL vai promover a obstrução dos vasos sanguíneos, a aterosclerose, que vai gerar infarto, que vai gerar derrame. Enquanto que o HDL, ele auxilia na remoção do excesso de colesterol
ele auxilia na limpeza do vaso sanguíneo, entendeu? Na limpeza do vaso. Então, enquanto esse obstrui, esse desobstrui. Então, quando você faz um exame de sangue, você sempre tem que ter o quê? Tem que ter um LDL baixo e um HDL alto. Isso aí é o ideal. Entendeu? Então, a questão aí, gente, opção que apresenta a conclusão correta acerca da afirmativa, né? Há uma relação direta entre taxa de colesterol no sangue e incidência de ateroma, trombose e infarto. Ó, letra A. Concentração de HDL e LDL não tem importância na predisposição para o infarto. É lógico que tem. Se tiver muito LDL e pouco HDL, o risco de infarto é alto. Entendeu? B. Alta de HDL e baixa de LDL significam pequeno risco de infarto. Sim. Se tiver muito HDL e pouco LDL, pequeno risco de infarto. Entendeu? Foi? Galerinha, deixa eu acelerar, tá? Porque faltam 2 minutinhos. Tentar fazer aí mais alguma questão. Vamos para 6, que fala o seguinte. As células são formadas por substâncias que participam de sua estrutura e de reações importantes que garantem a sua vida. Nas células existem componentes orgânicos, como os lipídios, dependendo de inúmeros fatores como idade, atividade e espécie. Letra A. Cite e explique 3 funções da água no organismo pluricelular. A gente falou, né? Regulação da temperatura, transporte de substâncias, participar de reações metabólicas. Eu acho que é o caminho aí para você explicar bem como é que a água participa desses processos. Tranquilo, a gente falou bastante. E a letra B é que envolve um embasamento teórico um pouco maior, mas que eu garanto o seguinte, quando eu falar de osmose, isso vai ficar mais claro. Mas descreva o processo de osmorregulação em peixe marinho, que na época da desova retorna ao rio onde eles nasceram. Tira o print aí, Carlinhos, para eu só fechar com essa questão. Rolou print? Uhum. Beleza. Então vamos pensar aqui o que acontece com o peixe quando ele está em água doce, mas depois a gente faz uma comparação mais completa, tá? Quando um peixe se encontra na água doce, o meio externo ao peixe, ele é um meio menos concentrado. O meio externo ao peixe é um meio chamado hipotônico, beleza? E o peixe em si, ele é o meio mais concentrado. É o meio que a gente chama de meio hipertônico. O meio hipertônico, que é o mais concentrado, ele tem mais soluto e menos água livre. O meio hipotônico, ele sempre tem menos soluto e mais água livre. Ora, o que acontece? O peixe na água doce, ele tende a ganhar água por osmose. Opa! Então, o que ele vai fazer? Ele não vai beber água. Ele vai parar de beber água. Se ele já está ganhando água por osmose, ele não vai beber água. Se ele ganha muita água, ele vai urinar muito ou pouco. Você está ganhando água. Se você estiver bebendo água, bebendo, você vai mijar muito ou pouco? Muito. Então, ele urina muito. E como nessa urina ele acaba perdendo muito sal, os sais minerais, igual quando você está com diarreia, né? Você vai perder água, mas vai perder sais minerais também. Acaba que esse peixe, ele faz uma absorção ativa de sais pelas brânquias para repor os sais que ele perde na urina. Uma absorção ativa de sais pelas brânquias. Eu sei que esse finzinho foi corrido, minha gente, mas quando a gente estiver depois falando de osmorregulação, a gente retorna a esse assunto. Beleza? Foi mal aí pelo corre-corre, mas olha o tanto de coisa que eu falei, minha gente.
O objetivo é esse, né? As 2 horas passam rápido. Espero que você esteja ao fim dessas 2 horas melhor do que no início. Galera, você sabe que ali no mesmo link que você pega o e-book, a gente fez um simulado lá, né? Com questões inéditas, uma lista de exercícios com questões inéditas, para você fazer como simulado, horário, depois ver quanto que você acertou. Espero que vocês treinem, sabe? De biologia eu que fiz com coração, sabe? Buscando sempre o melhor para você. O melhor treinamento para que você possa passar em medicina, para que você possa realizar o seu sonho. Que pode ser biologia, que pode ser odonto, que pode ser outras coisas também. Beleza? Passamos um pouquinho do horário, o Carlos já está me olhando feio. Um grande abraço. E a gente se vê semana que vem. Até mais. Print, né?